Olá, produtores. Meu nome é Vitor Souza, sou fundador de Ativo Cultural. E essa semana eu estive no Seminário Internacional de Políticas Culturais, lá no Rio de Janeiro, na Casa Rui Barbosa, e tive a oportunidade de conhecer o Augusto Jobim. O Augusto ele é produtor cultural, está com mais de 14 anos aí no mercado, tem uma formação em filosofia pela Federal do Rio de Janeiro. E a gente estava conversando durante o seminário lá na Casa Rui Barbosa. Não sei se você conhece a Casa Rui Barbosa lá no Rio de Janeiro, fica ali bem próximo fica no Botafogo, bem próximo do metrô. E a gente estava ali conversando, um dia bem bonito, inclusive, né? Tipo, fica o Cristo ali ao lado. E a gente conversando um pouco sobre a questão da produção cultural e ele falando um pouco da experiência, das vivências dele como captador de recursos e viabilizador de projetos culturais no geral. E eu fui percebendo a quantidade, a riqueza de informações que ele tinha da trajetória dele, do início, de como ele começou a trabalhar com produção cultural, como ele chegou nas grandes empresas, a viabilizar grandes projetos dentro do mercado cultural, seja no Rio de Janeiro, seja em Salvador. E conversando com ele, chamei ele e falei, vamos gravar um bate-papo para colocar lá no Ativo Cultural para os produtores de todo o país, para entender um pouco qual que é essa dinâmica. E eu nem vou me alongar muito apresentando o Augusto, acho que ele vai fazer isso super bem. Você vai ver já no vídeo, a gente já começa ele se apresentando, contando um pouco dessa trajetória. E o que eu queria muito compartilhar com vocês é que é uma história de um produtor cultural e que provavelmente pode tanto te dar diversas informações sobre como você que está aí trabalhando dentro da produção cultural a se estruturar melhor, a entender a realidade de cada projeto que você está desenvolvendo e também a traçar suas metas, seus objetivos, mas também de conhecer um pouco mais desses bastidores, né, de que acontece no cotidiano do produtor cultural. Tá certo? Então vamos para a entrevista deste domingo aqui no Ativo Cultural Entrevista. Eu tenho uma história também bem interessante nesse game, velho. Eu fui estudar filosofia, aí no meio do caminho eu tinha meu orientador, era curador do CCBB, e aí eu, misturado com esse negócio acadêmico e tal, aí fui pro CCBB produzir. Aí no meio do caminho uma mosquinha mordeu, né? Eu falei, pô, legal essa onda de você mexer com gente, mexer com patrimônio cultural e essa coisa toda. E o CCBB, o de São Paulo é miudinho, mas o do Rio é muito legal, do ponto de vista de programação de universidade. Então, eu terminando a graduação ali, eu já estava me misturando em cima do processo. Aí virei um projeto, aí botei um dinheirinho na mão, falei, porra, vou cair fora da filosofia. Pô, que legal. Então você já começou a receber, já no primeiro projeto, já foi entrando grana, então, no CCBB. É Pô, isso? na verdade, assim, eu fui apadrinhado, né? Tá. Assim, era um camarada que tinha um certo poder não digo de influência mesmo, não. Ele era um colaborador do Centro Cultural, é professor titular da UFRJ até hoje e tal, meu amigo. Mas ele era um cara que ele era curador do Centro Cultural. E naquela época, eu estou falando de 2003, existiam 4 curadores permanentes no centro inteiro, externos, porque eles não eram funcionários do Banco do Brasil. Né? Uhum. Aí nessa, ele fazia muito o segmento de ideias, que eram seminários, ciclos de palestras, congressos, conferências, organizadas. Aí ele me botou um pouco nesse barato, que era uma pegada parecida com o seminário que a gente participou aí essa semana, onde a gente se conheceu, mas que não era voltado para a bolha acadêmica, não era uma coisa mais para o ambiente cultural. Uhum. Então, assim, eu participei de vários projetinhos com relação a samba, lírica e resistência. Aí você pegava a galera para conversar disso. 100 anos de relatividade, Albert Einstein. Aí eu peguei, assim, aí fui fazendo assistência de produção dessas coisas. Aí tomei pé e tomei gosto no ambiente de modelagem, de como é que você escreve, como é que você justifica. Sabe? A própria experiência ali dentro do CCBB, no Rio, participando com a turma dos projetos, é o Guilherme Castelo Branco, que era o curador nesse momento. Aí eu comecei a tomar gosto pelo ambiente, pelo fluxo de informação ali dentro, por mais que filosofia esteja deslocada do ponto de vista acadêmico, né, do que é produção, são outras exigências, tem um mundo absurdo, cara, porque qualquer coisa de cultura desse tamanho vira um mundo, né, que seja uma prática de capoeira. Se você for futucar,
E ali dentro, ainda nesse momento, eu senti falta desse ferramental de gestão administrativa. Aí é que eu corri para o IBMEC, o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Aí eu fui estudar matemática financeira, contabilidade, marketing, gestão empreendedora, inovação, um MBAzinho dessa pegar essa cartilha dos IUP, né? Para você entender como é que você faz marketing, essa coisa. E isso me deu um ferramental muito bacana, né? Do ponto de vista de você entender o processo cultural, entender a mobilização, mas você tinha que ter uma ferramenta da prestação de conta, desse ambiente burocrático que trava muito essa coisa de execução de projeto, de produção. Aí entrei, na verdade, aí terminei, concluí a graduação e fui para o Instituto Terra Nova, que era uma ONG oriunda de um pessoal que era do GeoEpo, da UFRJ. Era uma turma de biologia, de geografia, era Marcelo Mota, Leonardo Freitas, Bruno Coutinho, um pessoal que hoje está no mercado de terceiro setor. Uhum. E aí eu peguei com os caras para fazer a parte de produção cultural da ONG, que não existia. Aí eu assumi, na época, o Piscinão de Ramos. Tinha acabado de construir aquela história dos piscinões, isso era 2003, e aí a Petrobras vazou, teve um acidente com a porra de um navio, e aí rolou uma multa absurda, aí o governo taxou e o entendimento deles foram construir 9 piscinões. No fim das contas, o nego não fez 9, fez 2 piscinões, e aí, por acaso, a gestão do Piscinão de Ramos e do Piscinão de São Gonçalo ficou com a gente, ficou com o Instituto Terra Nova na época. Primeiro o de Ramos, o São Gonçalo estava em construção, aí eu assumi aquele processo ali da Luna Cultural, herdando do pessoal do Circo Voador. Porque na inauguração, quem fez foi a Viva Rio, que é uma ONG que tem uma atuação de nível nacional e tal, e que era ligada ao Perfeito Fortuna. Aí o Biel Fortuna, que era o irmão dele, era o cara que botou lá no Piscinão de Ramos, tanto que era Circo Voador do Piscinão de Ramos. Aí esse convênio dos caras durou 90 dias, aí caiu, caiu não, acabou o contrato deles. Certo. A verba não era a expectativa dos caras, os caras achavam que iam vir um super dinheiro para esse ambiente, não rolou. Aí o Terra Nova pegou. Então ali eu comecei o meu ambiente na produção cultural, a partir de uma ONG de terceiro setor, dentro do Parque Ambiental do Piscinão de Ramos, que tinha uma série de outras atividades, de plantio, de reciclagem, balcão de direitos, tinha muita coisa a gente fazia ali no Piscinão, e eu pegava a aluna cultural. Então fazia programação ali, de show, de encontro, de roda de leitura, de receber aquele Cine BR em movimento. Então a gente fez um bocado de coisa ali, e foi onde, de uma certa forma, eu comecei a militar em cima desse ambiente de cultura, já me afastando do processo acadêmico, me afastando do ambiente da filosofia. E aí fui para Salvador. Lá em Salvador, montei a Odor Produção Cultural, que é a empresa que eu toco até hoje. Nessa primeira etapa, né, que você fala aí do Rio de Janeiro, quando você começa a desenvolver desde o projeto lá do CCBB, que você já se aproximou, depois você começa a fazer os projetos, acaba depois herdando a lona. Você está sempre, que eu acho que é uma coisa muito bacana, que você está sempre se unindo com outras pessoas no mercado e meio que se unindo com os grandes, assim, né? Não é chegando perto de pessoas que já estão estabelecidas e desenvolvendo projeto com elas, né? Quando você vai para Salvador, como é que funciona isso? Como é que você chega lá e, tipo, se reencontra com o seu território, vindo de lá, né? Claro. Mas como é que esse reencontro se estabelece? Tipo, é uma aproximação com o pessoal? Não? Você começa a achar os seus meios? Como é que funcionou esse processo? Rapaz, Salvador é um mercado um pouco diferente, até por uma questão de volume. Né? Assim, o volume que a gente acabou a gente se conheceu, inclusive no seminário, a gente viu uma porção de dados estatísticos com relação ao volume mesmo de investimento no Sudeste. Uhum. Né? Você vai chegar para um patrocinador, meu caro, eu quero um dinheiro lá para o sítio arqueológico do Piauí. Pô, vou botar meu dinheiro no Piauí, meu irmão? Pô, infelizmente, o Homem da Caverna não pintou no Pão de Açúcar. Ele pintou lá. A obra do cara está lá, eu não posso fazer nada. É uma questão histórica, né? E Salvador tem um ambiente muito, apesar de ser uma cidade de efervescência cultural, tem muita produção, é uma cidade extremamente musical,
é uma cidade que tem umas práticas de tradição, de proteção muito interessante, agora sem muita reverberação. Então, quando você vai falar do ambiente empresariado, da corporativo na Bahia, é uma turma extremamente conservadora. É um ou outro que você consegue ter um diálogo do cara pensar um processo de médio e longo prazo, no mínimo, porque no ambiente cultural, para você fazer qualquer coisa decente, o imediatismo é a primeira coisa que sai da mesa, né? Uhum. Hoje para amanhã você não constrói nada. Então, o Salvador tem uma cultura muito de entretenimento e que é muito bem sucedida. Assim, é um mercado que movimenta uma super grana. Se você for pegar um aparato de festa popular, do ponto de vista de carnaval, a gente tem um carnaval, o maior carnaval do planeta Terra, né? Do ponto de vista de festa popular. Aquilo é quase um milagre. Do ponto de vista de produção, eu duvido que tenha algum cara capaz de dar um laudo positivo. Olha, realize que isso vai acontecer. O negócio acontece por um milagre. Porque é uma loucura inacreditável, assim, como é que as produções acontecem, como é que o movimento de carnaval roda em Salvador. Mas, assim, tem esse... Embora a gente tenha muitos artistas de produção de cultura de altíssimo nível, não preciso nem gastar nome, mas você pega Maria Bethânia, Gilberto Gil, João Gilberto, do ponto de vista de história, né? Quando você vai puxar a brasa para Castro Alves, essa gente, tem muita gente de extrema relevância. Uhum. Mas o que você vê, pelo menos nos últimos, arriscaria dizer nos últimos 10 anos até, o ambiente de entretenimento lá sufoca qualquer outro tipo de iniciativa ali dentro. Uhum. Mas ainda assim, não tentei me estabelecer do ponto de vista de me associar na Bahia, não. Me associei muito mais a profissionais liberais, a produtores, a colegas concorrentes, no fim das contas, que a gente entendia que você podia dividir um braço da produção, um braço da logística, um braço do artística e poder compor, porque o ambiente cultural rola menos dinheiro, né, do que outros segmentos. Se você não se une, é complicado de você sobreviver e muito complicado também de você ter coisas duradouras, né? Você fazer processos de pensar em sustentabilidade, pensar em retroalimentação, criar mercado em cima disso, sem base é complicado. Então, fui atrás da política, né, aquele ente que todo mundo da cultura, que é ED, o tal, né? Você conhece ED, o tal? É o que, na verdade, paga, é o novo mecenas, né, de hoje em dia. Né? A gente faz cultura igual fazia na Idade Média, só que o mecenas hoje é outro. Sim. O mecanismo é outra jogada. Então, consegui virar alguns projetos, eu acho que por conta de ter até um entendimento de posicionamento de produto cultural, ter um diálogo, apesar de eu não ser extremamente capitalista, selvagem, mas eu acho que ou eu aprendi a entender o diálogo corporativo, do que é uma plataforma de marketing própria, para você poder ter uma troca de interesse saudável com as grandes patrocinadoras ou com quem tem imposto devido, que no fim das contas era basicamente onde eu militei, com renúncia fiscal. Eu peguei muito pouco dinheiro de fundo, de fomento, peguei muito pouco, na verdade, e trabalhei muito com renúncia de CMS, renúncia de imposto de renda e, eventualmente, até dinheiro bom. Verba direta por uma questão de projeto e é isso. Se fosse dividir assim, ao longo desse momento, né, entre utilização de lei de incentivo, verba direta e fundo, seja editais, prêmios, é uma proporção que 70% incentivado, 25% verba direta e 5% ali de uma verba, um recurso que vem via edital, via fundo. Por aí. Eu acho que é uma proporção bem razoável mesmo. Você pensar em 70, 15, 15, digamos assim. Porque 70, você 15, 5. 15, sim, 15, 15. 70, 15, 15. Tá. Eu diria que sim. Até quando... porque, na verdade, eu acho que você vai também atirando para um lado, mirando para cá, mirando para lá, e você começa a pegar a veia de um caminho. Né? Eu comecei, não posso dizer que eu sou um especialista nesse negócio, mas o meu ambiente mais bem sucedido é justamente nessa interlocução de convencimento, né, dos geradores de impostos em cima disso, de como é que o marketing cultural pode, de uma certa forma, dar publicidade ao camarada, à marca que você está se associando, dar, de uma certa forma, outro ambiente de promoção, né? Porque o
cara eventualmente é do segmento de saúde ou é do segmento financeiro de banco e ele não dialoga muito com o ambiente de cultura. Até que eu comecei a ter um ranking interessante de produção na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Aí a turma começou a me procurar. Pô, cara, aí eu comecei a vender consultoria, vender inteligência no segmento. Né? No sentido de, não, para a gente convencer, você tem que dar uma estudada de como é que a Telecom, você quer fazer projeto para TIM, para Vivo, para Oi, para Claro, para Nextel, você tem que pensar onde é que esses caras estão. E o mundo está aí mesmo, smartphone chegando, forma de comunicar, telefone você usa menos hoje para fazer ligação do que qualquer coisa. Né? Então, também essas coisas de tecnologia, você tem que ficar atento, você tem que ficar esperto de como é que o mercado está consumindo. Né? Aí você começa a ver a desenvoltura do pessoal do cinema, do audiovisual, né? Extremamente mais profissional do que os demais segmentos. Aí você vê também o pessoal de música, por uma questão até, acho que de movimentação, acredito que música seja o produto cultural mais bem resolvido brasileiro. Sim. Né? Então, volume de com certeza. Com certeza. Então, assim, eu acho que até pelo volume de profissionais do segmento, ele se atualiza mais rápido. Né? Então, uma coisa que foi meio que divisora de águas assim, em minha carreira em cima disso foi quando eu comecei a, não diria cair fora do processo de projeto, mas cair dentro no ambiente de festivais. Tá. Seja festivais de gastronomia, seja festivais de música, festivais de teatro. Eu hoje tenho 2 festivais em atuação. Né? Um é o Festival Música Ilimitada. Ele tem um site na internet. Eu fiz uma edição dele já, com patrocínio da TIM, lá em Salvador. Que foi um projeto que me foi relativamente não, ele me foi encomendado. A TIM me procurou e falou, olha, eu estou lançando um produto de WhatsApp livre e eu queria comunicar nos segmentos populares. Como é que eu faço isso através da produção cultural? Como é que eu posso usar a renúncia fiscal nessa direção? Você tem alguma ideia? Você tem alguma proposta? E aí a gente construiu, de uma certa forma, uma estratégia de penetração a partir da música em camadas populares. Né? A gente abriu uma consulta pública, a turma se inscrevia, a gente tinha uma curadoria que selecionava 3 bandas. O polo cultural foi assim que eu chamei, porque eu peguei 10 bairros da cidade de Salvador, na verdade, Grande Salvador, né? Região metropolitana também, porque eu atingi Lauro de Freitas e Camaçari, que são 2 municípios vizinhos, então eu tive 8 bairros em Salvador e 2 municípios, mas é vizinho mesmo, é próximo. Camaçari não está a 30 quilômetros da gente. Entendeu? Então, dá até para, se você for pensar em cidade grande, é um bairro afastado. Né? E aí a gente pegava as áreas do entorno também, para poder contemplar a maior quantidade de bandas possíveis, e fazia mostras presenciais, né, e shows presenciais dos caras nos lugares deles. Então, eu usei os aparelhos culturais do Estado e, quando não tinha, nos bairros onde eu fui, eu usei igreja, ou eu usei escola, ou eu usei galpão, entendeu? De realização, mas na maioria dos casos também foram teatros e aparelhos culturais do Estado. A gente teve muita aproximação de hip-hop, que por acaso, ou por incrível que pareça, ou até não por incrível que pareça, é uma turma muito bem organizada do ponto de vista de rede, de comunicação. A gente teve muita inscrição. Eu tive pouquíssima inscrição de Axé Music. Eu fiz em Salvador. Pouquíssima inscrição de samba. A gente teve um projeto de samba que era muito interessante também, mas que tinha autoral. Então, você foi dando esse corte. Quem terminou vencendo o projeto foi as Ganhadeiras de Itapuã, que é um grupo que foi até mencionado em uma palestra que a gente estava aí no seminário, era um dos trabalhos do cara. Nessa brincadeira, foi uma carona dupla para os 2, porque 3 semanas depois que ele caiu, deu site, fez toda a programação de premiação. No musicailimitada.com.br tem lá todo o descritivo, as etapas. Quem tiver curiosidade de visitar pode chegar lá, que é um site bem interessante nessa história. Tem um ferramental documento e tem uma página no Facebook também, que é o /Música Ilimitada, que mostra os episódios. 15 dias depois que terminou o Música Ilimitada, o festival que eu fiz, a Ganhadeira de Itapuã foi premiada, cara, no Prêmio da Música Brasileira.
Aí deu uma puxada excelente com Aham. os cursos que a gente fez em cima disso. Então, assim, colheu, tive muita visitação por conta desse negócio, e aí, de uma certa forma, já era o imaginário do festival se revelando como certo, né? Porque Sim. ele foi descobrir quem era a ganhadeira de Itapuã, e no meio do caminho viu que ela estava participando no festival, aí eu comecei a colher coisas que eles, né? Quem estava me devolvendo mais coisas, apesar de eu ter premiado ele do ponto de vista de publicidade, quem estava me devolvendo mais publicidade era eles, era o Grupo Ganhadeira de Itapuã. Aí, uma das premiações também era a prensagem do CD da turma. Aí o CD ia lá com a marquinha do Governo do Estado da Bahia, a marquinha da TIM e tal. Eu sei que essa foi o CD usado porque os caras não tinham nada que foi divulgado na Olimpíada, que foi também um show de encerramento deles das Olimpíadas. Então, assim, Uhum. a marca continuou, então eu percebi que as estratégias que a gente pensou de continuidade, de produtos, né? Uma vez a gente não dá um prêmio em dinheiro, a gente dá um prêmio de ferramenta mesmo, que é um pouco que a turma mais tem falta, que também terminou se revelando uma senhora estratégia de marketing cultural em cima disso. É uma É estratégia onde, incrível mesmo, porque normalmente a gente fica, primeiro, muito pautado no recurso, e se você está pegando, principalmente no caso de primeiras obras, ou de quando você trabalha com produções que, mesmo que não seja a primeira, mas que tem uma dificuldade de se organizar em rede, isso tem um valor muito maior, e isso garante que, de fato, por exemplo, as condições de negociação que você tem, esses grupos não têm, então consegue você premiar mais pessoas, isso, como você sim, falou, reverbera, então você está trabalhando a continuidade, que é um pouco essa coisa de trabalhar mais exponencial o seu projeto. Enfim, nossa, são diversas frentes. Uma das coisas, quando a gente conversou lá no Seminário Internacional, na Casa do Barbosa, era um pouco isso. Falei assim, cara, em pouco tempo tem tantas trajetórias diferentes aí que você veio desenvolvendo. Tipo, te falar, pô, comecei a trabalhar dentro da produção, me associando, agora tô contando toda essa trajetória tua de pegar, se associar, chegar nas empresas, começar a fazer alguns projetos como esse, desse Festival Música Limitada, que acho que é realmente uma bacana. Depois eu vou colocar aqui também o link para você, para todo mundo poder ver por onde acompanhar e saber mais informações contigo, mas essa lógica dessa capacidade, né, de capilarizar, né? De você pegar e uhum, conseguir isso tudo, isso são duas coisas. Primeiro, que é o que você falou lá do Carnaval ou dos eventos de Salvador, onde você fala, meu, trabalhava com meus concorrentes, porque se a gente não se associar, não dá. E é um pouco isso, né? Quando você claro. se associa, você fortalece, e isso acontece em todas as indústrias, né? Elas vão ali, concorrem, um quer vender o carro A, o carro B, mas na hora de negociar com o governo, tá as duas montadoras ali sentadas, né? Claro. Entendeu? Vai falar, você briga em O casa, né? inimigo é outro, né? E é um pouco isso. Assim, a gente tem um projeto. Como é que a gente faz para transformar essa região e trazer projetos legais? Meu, se tem um, tem dois, tem três, se junta. E se junte com os grandes, se junte com. Se coloque na posição de grande, seja né, esse protagonista. E essa coisa da capilarização, de como chegar em novos espaços e trazer esse pessoal e trazer essa valorização, porque senão você fica sempre brigando ali naquele mar vermelho, né? Todo mundo, tanto nas empresas, tipo, eu quero buscar o edital da Oi, edital da Natura, edital da Petrobras, enfim, tipo, vou ficar ali. É, você termina. E isso também, Vitor, tem uma coisa muito saudável dessa associação, porque vai se revelando as aptidões, né? Vai se revelando umas facilidades, uns especialistas em cima desse negócio. Eu, por Sim, exemplo, cara, eu me considero até um produtor razoável no âmbito de modelagem, de planejamento, mas eu me considero um péssimo produtor executivo. Né? Assim, eu não tenho muito saco de aturar uma série de coisas que acontecem na ponta e tal. E tem gente que não, tem gente que o talento é esse. Entendeu? Então, assim, eu tenho alguns parceiros nessa direção, que onde eu faço um projeto, eu chamo o cara para produzir. Entendeu? uhum. A Você vai precariedade também. da produção, da cultura, acaba gerando esse mito do produtor universal, né? Então, o Porque chegou a você ser um termina produtor. tendo que fazer, cara. A gente viu ontem naquela rodada de captação de recursos, o cara falou, cara, 80% dos captadores são proponentes. Porque não existe uma coisa profissionalizada em cima disso. No fim das contas, isso é uma coisa rateada no Brasil, que o cara termina tendo que atuar como um lobista também, levando os interesses a partir de um outro tipo de articulação. E aí você entra até em coisa de comissões espúrias e uma porrada. Eu já tive
uma série acho que não cabe, não é legal ficar nem falando marca nem nome disso. Você sentava com o cara assim, mas quando é que você vai me devolver o dinheiro da contrapartida própria? Meu cara, isso é dinheiro público, não vou devolver nada. É Não isso vou lhe aí. devolver. A regra é, o negócio custa 1 milhão, o senhor paga 200 mil, o governo paga 800 mil. Tem que executar o teu projeto. Tem muita gente, cara, muito produtor, se enrola, porque você chega nesse ambiente da captação e a turma vira meio Deus, né? Do tipo, o cara que tem acesso ao dinheiro é o cara que manda e tal. Tem uma coisa chamada prestação de contas, tem uma coisa chamada memorial descritivo, né? De que você tem que dar conta daquilo que você está fazendo. Aí o cara, vou pegar não sei quantos R$ 1.000, e aí você pega, paga o cara, arruma umas notas que não necessariamente é nota fria ou a nota maluca, é nota quente, nota por dentro, mas só para justificar o dinheiro ali dentro. Aí quando você vai andando no seu projeto, chega um determinado e fala, caramba, cadê o dinheiro para fazer isso? Não podia ter deixado lá. O teu projeto não tem bilheteria, não tem fonte de receita. Aí, meu amigo, você se enrolou. Não, e isso é muito claro também dentro desse processo, porque é uma coisa que eu costumo até falar bastante aqui na Ativo, porque a organização desse modelo, ela foi muito jogada, né? Você criou-se uma lei, que não foi criada do nada, claro, tem todo um histórico para isso, e aí você tirou o mercado, a partir de agora você pode usar a lei, e ninguém falou mais nada. E aí você vai tentando ver que vai cavar buraco ali. E o produtor, ele entrou numa função meio de fazer esse meio do campo. Fala assim, olha, artista, eu vou fazer essa parte, empresa, eu vou garantir isso para você, e aí fica muito preso na ferramenta. Pensamentos absurdos como esse, do tipo, não, o cara me pediu um dinheiro e tudo bem se eu dou o dinheiro, eu pego nota, tipo, além de ilegal, é irracional, não faz sentido loucura, você fazer um negócio desse. Por quê? Porque você está descolado da função. Você está pensando ferramenta pura e simplesmente. Não, preciso saber como. E até um pouco da nossa formação que tem hoje no mercado é um pouco isso. Como fazer o projeto da Lei Rouanet? Como fazer a prestação de contas? Cara, você tem que saber fazer projeto. Entendeu? Você tem que saber gerir dinheiro, saber tipo, começo, meio, fim. E é um trabalho também que eu vejo vários colegas não remuneram isso. Não. Você não é remunerado pela... E outra, isso tem um nível de exigência. Eu tô tentando entrar agora no fundo setorial, do audiovisual e tal. Rapaz, se o camarada não é profissional, o cara não faz projeto ali. Entendeu? Sim. Então, assim, o mercado também não gosta de pagar isso. Né? Quanto que se investia em book de captação, aí você tinha que ter um parceiro design para tentar bolar uma coisa, para te dar um floreio para você vender, não só no papel, entendeu? No gogó. Então você vai tendo que se instrumentalizar, cara. O produtor vai tendo que dançar, jogar nas 11 mesmo, entendeu? Para ele conseguir virar um processo. Claro que você faz um, faz dois, faz três, você começa a ter referencial, as pessoas começam ali a procurar, quando você tem um certo processo de destaque. Eu sou convidado eventualmente a falar de experiência em cima disso e não sou desanimador do negócio não, mas eu digo, cara, não é brincadeira, assim, é desafiador, assim. E o cara que tem 14 anos, 15 anos, 20 anos de mercado passa o mesmo aperreio até hoje. Eu acho que isso faz parte do segmento, salvo você ter uma super estrela na mão para poder, ou um produto cultural que interesse mais gente do que você pode imaginar. Sim. Mas também não dá para você generalizar em torno, né? Se todo músico precisasse ser o Chico Buarque, ia ser difícil, né? Não, e também não adianta, assim, não é que não adianta, claro, você tem uma série de critérios, você até levantou alguns critérios quando você fez a seleção das bandas, né, dentro do festival. Então você colocou aqui, ó, pensando aqui, que capilaridade que eles tinham também, até em quem eles chegavam, que é o que a gente estava falando antes, do que a gente está fazendo no nosso trabalho, você mesmo, dentro desse processo, buscava o que é interessante, quem chega mais gente, quem já tem uma rede, já está minimamente estruturado. Por quê? Você está lidando com dinheiro público, você tem que pensar no que você vai desenvolver, cara. Você vai fazer um evento para um show de 30 pessoas, pô, dá dó. Entendeu? Então é importante que você tenha uma capacidade, aí eu acho que vem o valor de uma curadoria, aí é que vem o valor de um olhar, de você entender, pô, eu acho que pode funcionar se a gente... Você ainda encontra, Vitor, algumas coisas, por exemplo, com rivalidade. Né? Eu fiz os projetos em alguns bairros e a minha ideia era fazer com que os bairros visitassem as outras mostras. Mas tinha aquela questão da galera, aquela questão da turma. A turma de tal não se dá com um bairro, não sei o quê, porque vai ter briga. Então, até isso você ia descobrindo também ao longo do projeto. Aí você tinha que fazer uma final.
foi como eu fiz, num lugar neutro. Né? Eu fiz em torno de Salvador e, afinal, fui fazendo o Pelourinho, que era um lugar, um bairro que até teria música. Eu poderia transformar o Pelourinho de Salvador como um polo, mas eu resolvi escolher ele como um centro histórico, essa coisa toda, um lugar da culminância. No meio um dia antes da minha final, caiu uma chuva em Salvador que destruiu tudo, destruiu o palco. Eu precisei adiar, correu terra, morreu gente, foi uma catástrofe. Caramba. 2 dias antes da minha final. Eu perdi um dinheiro de produção, perdi quase 20 mil reais do projeto. Porque tem certas coisas que você já fez. Sim. Você panfleto que você rodou, frete que você já contratou, o cara já rodou, o cara já botou, já montou lá, entendeu? Cachê artístico você não renegocia, funcionalidade de produção você não renegocia, mas algumas partes das rubricas, não. Aí você tem que fazer uma carta, mostrar que foi uma tragédia. Então, quer dizer, você também tem que ter uma habilidade de viver no dia a dia. Uhum. Né? Não é só aquela coisa do evento do concorrente, não, que botou a Ivete Sangalo de graça na praça pública no dia do teu evento, que vai me inchar. Vai depender do público que você está querendo calcular, mas tem que também lidar com isso e ter esse jogo de cintura no bolo. Eu acho que essa é a grande briga, cara, dos gestores, eu diria, de municípios, de estado e federal, de entender ponta de processo, onde você vai fazer, por exemplo, trabalhos no segmento de periferia, de subúrbio, de camadas populares. Existe uma informalidade uma das estratégias de divulgação, por exemplo, que eu usei no Festival Música Ilimitada, terminou virando uma plataforma até de promoção, virou um anúncio de televisão em cima disso, que era uma bike som. Eu não tenho um carro de som, o cara botou uma caixa de som numa bicicleta e ele rodava a favela com aquela bicicleta, porque o cara não tinha como rodar com carro. Só que ele não tem como regularizar aquilo dali, né? O serviço de bicicleta, sonorização numa bicicleta não está previsto nada. Mas o cara anuncia ali padaria, anuncia tudo, né? Em cima e funciona, é uma coisa que tem uma funcionalidade ali dentro. Aí eu digo, porra, como é que eu vou pagar esse cara com a rubrica de dinheiro público? Claro que na feitura também disso, muita coisa se amadureceu. Quando você pensa uma coisa, é uma coisa. Quando você realiza, você descobre outra, você vê as besteiras, a decisão errada que você tomou, a decisão certa que você tomou, coisas que ao longo do processo foram surgindo e te revelam um caminho que você não tinha pensado. Isso, de uma certa forma, virou uma espécie de política. Eu sei que hoje é um projeto que cabe em qualquer capital do país, cara. Legal. Toda capital brasileira, eu imagino que tenha camada popular, que tenha produção musical ali dentro. É bastante eu saber me articular com produtores locais que saibam me dar esse olhar para conseguir escolher geograficamente qual é o território que a gente ocupa, onde é que a gente tem musicalidade, onde é que a gente tem diálogo em cima disso. Então, no fim das contas, eu terminei ganhando isso. Eu ganhei um formato na mão, e um formato de execução que eu estou, inclusive, tentando. Ver se eu viro em São Paulo, ver se eu viro em Minas Gerais. Estou tentando aqui no Rio também, mas comecei a fazer isso agora, um mês atrás, mês e meio atrás. Então, ainda tem muita terra para comer, né? Para o negócio acontecer, para a turma rodar. Como funciona isso para você, que eu acho que é uma das grandes dores que os produtores que estão aqui na Ativo Cultural, que acompanham, sempre questionam, que é como é esse relacionamento com o patrocinador. Porque eu tenho, como você falou, o patrocinador, a empresa é a mesma, mas ela também é orgânica. Então, você está ali, de repente, você estaria Team Nordeste, de repente é Team Bahia, daqui a pouco não é mais Team, vira um conglomerado internacional que compra e muda todo mundo. Então, tem uma dificuldade, inclusive, porque elas também são orgânicas. Mas dentro da sua relação com o produtor, você já capta desde o começo, né? Pelo que a gente conversou aqui, você sempre atuou nessas duas frentes. Você tem patrocinadores que você tem uma relação mais de longo prazo? Existe espaço para isso? Elas são pontuais? Onde tem espaço para conversa com eles? Tem, na verdade você tem um relacionamento. Quando você pega um dinheiro na mão de um cara que você entrega e ele vai lá ver o teu projeto, que você entrega os relatórios de uma certa forma, todas as empresas te cadastram, né? Olha, esse aqui foi o produtor, essa empresa fez direitinho, ou fez besteira, ou não fez besteira. O cara vai, de uma certa forma, lhe ranqueando. Você vira uma espécie de fornecedor de ideias, digamos assim, e você fica com a porta aberta nesse sentido. Eu tenho acesso a algumas empresas, alguns diretores de relações institucionais ou de marketing cultural
cultural, depende muito também dos formatos, né? Cada empresa, quando você tem uma empresa que já tem um certo amadurecimento, alguma penetração, que já pratica uma coisa de renúncia fiscal, é mais fácil. Porque você tem um departamento, você tem gente que geralmente já está ali há 2, 3, 4, 5 anos, né, recebendo projeto, analisando. E aí tem experiências de natura, tem algumas empresas que têm isso como uma atividade que eles desenvolvem. Né? Eles precisam amadurecer inteligência em cima disso. Eu trabalhei com essa galera, tem algumas pessoas que a gente pode bater, mas eventualmente você não consegue sair de lá com dinheiro nenhum. Então, por mais que você tenha um relacionamento, um acesso, o cara está com foco em outro. A gente viveu agora, por exemplo, nos últimos 4 anos, um foco absurdo no ambiente de Copa do Mundo e no ambiente de Olimpíada, que eram espaços de publicidade assim, cobiçadas por todo mundo, em cima de, acho que até de uma forma óbvia mesmo, porque o tamanho dos eventos, essa coisa toda. Então, eu tive, por exemplo, muita dificuldade de arrumar dinheiro para projeto com essa concorrência. Do ponto de vista, pô, cara, a Coca-Cola tá botando bilhões porque o negócio tá tocha. A maluquice de carregar fogo e tal, e o cara... Então, muita gente perdeu dinheiro da Coca-Cola em cima disso. Mas, ao mesmo tempo, a Coca-Cola está muito interessada na publicidade dela, né? Você estava falando Então, você tem também que saber jogar ou saber lidar com os ventos e com as intempéries do próprio mercado, independente do ambiente de cultura, do mercado corporativo. E é legal saber que tipo, todas essas diversas frentes que você trabalhou dentro da produção e da captação, né? Porque são produtos diferentes, são mercados diferentes. A gente falou de Salvador, falou de Rio de Janeiro, falou de o quanto você estava envolvido mais com a academia, o quanto você estava pensando em projetos já na periferia, voltado dentro de uma empresa, de uma coisa que a empresa te pede e que gera um ativo para você. Olha só que maravilhoso, né? É aquela coisa da intervenção empresarial, que às vezes é meio execrada, né? Tipo, o que a empresa decide? Poxa, olha só, a empresa ela decidiu uma demanda. O processo criativo, o desenvolvimento do projeto, estava tudo na tua mão. É contigo, pode crer. É contigo. Você foi lá e falou, não posso fazer isso e tal. A empresa entrou, mudou, saiu e isso hoje está contigo e sei lá. Acho bárbaro. Acho que provavelmente muitos produtores que até estão vendo o vídeo aqui já estão pensando assim, poxa, de repente eu me associo, estou aqui em Porto Alegre e posso falar com o Augusto para já tentar. Sim, cara, eu tive muita gente que entrou no meio do caminho, cara. O Sebrae me procurou. Olha só. Né? Assim, no meio, o projeto durou tempo de execução, pré-produção, tarará, 8 meses, praticamente. Na verdade, foram 10 meses, mas valendo mesmo, de mão na massa, foram 8. Nesse meio tempo, eu fui para um evento no Recife que chamava Porto Musical. É um evento também que acontece 2 anos, é um encontro da cadeia produtiva da turma da área de música. E aí lá eu assisti a conferência de um camarada chamado Leonardo Salazar, que é um consultor do Sebrae, e que ele tem um livro chamado Música Limitada, Música LTDA, né? Onde ele, de uma certa forma, esclarece para os músicos, para os artistas, produtores, sobretudo músicos mesmo, o que é um manager, o que é um produtor executivo, o que é o direito autoral, o que é como é que você negocia, ele vai contando a história da música como negócio, né? Aí eu assisti a conferência do cara e falei, rapaz, se eu pudesse botar você para falar com a turma, eu estou fazendo um projeto lá em Salvador, assim, papapá, que mexe com isso, porra, isso seria uma ferramenta maravilhosa para a turma entender o que é mercado, o que é publicidade, o que é marketing, como isso interfere. Porque quando você vai falar de uma banda que já está consolidada, que sabe o que é rádio, que sabe o que é televisão, que sabe o que é internet, sabe quais são as plataformas de promoção dela, é um diálogo mais num outro nível, né? Quando você vai falar de criadores e produtores artísticos que não estão ainda nesse game, que não conhecem muito esse ambiente de negócio, é um pouco complicado você contar, que nada, rapaz, eu tenho que fazer a música, não tem que negócio de me vestir com uma roupa legal. Pô, cara, eu acho que eu entendo o que você está falando, mas se apresentar bonitinho, coerente, te dá te dá mais público, né? E mostrar como é que essa coisa também, como é que essa engrenagem depende uma da outra. Aí eu fui falar com o Leonardo,
terminou a palestra, aquela coisa, eu chegando, pô, cara, aí ele falou, pô, cara, vamos fazer o seguinte, ele gostou da minha ideia, gostou, pô, teu projeto é muito interessante, acho que tem a ver com minha história, eu faço capacitação, você não vai gastar R$1 comigo, cara. Liga, me manda um convite, né? Me explica o que é o teu projeto, fala, né, que você me falar, me fala isso textualmente, que eu vou tentar com que o Sebrae me dê uma bolsa para eu poder falar lá para vocês. E de certo, eu não gastei R$1 com ele, né? Gastei 15 minutos para preencher o negócio assim e tal, mas ele veio e fez uma conferência no Sebrae de lá. Aí, como a gente estava com a capacidade de mobilização bacana na época, eu me lembro que eu consegui botar no auditório da figura lá, que estavam 100 lugares, a gente conseguiu botar 82 pessoas. A menina me disse, cara, eu trabalho com música aqui no Sebrae Salvador há 5 anos, eu nunca consegui botar mais que 50 pessoas aqui dentro desse auditório. Hoje é quarta-feira, meio de semana, está chovendo, é de manhã e tem 82 pessoas aqui dentro. Então, assim, eu estou vendo que você tem uma força de mobilização muito maior do que o Sebrae. Capilaridade de novo, né? Aí isso terminou gerando também uma aproximação do Sebrae com relação ao projeto. Aí depois dessa ação, desse evento, o Sebrae falou, cara, olha, se você tiver atividade de capacitação, de formação, a gente pode entrar. A gente pode te dar uma série de consultores em cima disso, a gente tem espaço, a gente tem gente para treinar, então a gente pode fazer algumas oficinas com você em cima disso. Tudo bem que eu fiz com o Sebrae Bahia e um consultor Sebrae Recife. Mas, ao mesmo tempo, o Sebrae é uma unidade nacional. Então, assim, um campo pode falar para o outro e eu posso pegar o Sebrae. Eu hoje tenho uma carta dos caras. Eu posso considerar o Sebrae meu parceiro no projeto. Né? Porque ele não entra com R$1, mas ele me desonera, sei lá, bicho, talvez 40, 50 mil reais em capacitação, em treinamento. Tem que saber o momento da empresa, tem que saber o que ela vai buscar em termos de resultado, tem que entender um pouco o que você tem a oferecer dessas histórias, conhecer muito bem o seu projeto e o seu mercado. E eu não quero falar do mercado nessa lógica tão capitalista, que a gente sabe que não adianta concorrer contra, porque você está dentro de um sistema onde você está trabalhando, mas conhecer o seu mercado no sentido, o que é o seu produto, o que você está desenvolvendo, e para quem você está desenvolvendo, quem são as pessoas que você atinge, né? Então, essa lógica sua, daquilo que você está desenvolvendo, dessa comunicação da qual a arte faz parte, ela é o essencial para você chegar, dizer para o cara de marketing, que é isso que acho que você falou de commodities, que acho que é muito relevante. E também chegar para o cara de marketing e falar assim, olha, eu tenho um projeto cultural, e ele pode captar da Lei Rouanet, e você pode comunicar para quem você quiser, ele fala assim, legal, isso eu já sei. Isso eu posso fazer com qualquer um. Eu posso fazer isso com o Vitor, com qualquer pessoa que aparecer aqui, que eu posso pegar qualquer projeto cultural que vai usar a lei de incentivo e que eu posso usar no meu público. A questão é o que você vai fazer e por que você está me procurando. Qual que é essa relação? Não adianta você chegar lá e achando que você vai oferecer para ele o santo graal da comunicação. Por que eu devo associar a minha marca a você, né? Por que eu devo associar a minha marca? Porque juntos vamos fazer isso, né? Tipo, claro, ele vai entrar com dinheiro, ele não vai ficar ali desenvolvendo, ele quer uma solução. A gente fala bastante isso, né? Que a empresa quer uma solução, não quer um problema. Ela não quer, ninguém quer aprender nada assim. Vai dizer, não, eu quero te falar que existe uma lei de incentivo, então você precisa aprender a usar essa lei de incentivo. Ah, cara, não quero aprender, não. Eu quero fazer. Depende disso para viver. Eu quero fazer outra coisa. Então, a regra do país é pagar um imposto. Então, eu vou pagar meus impostos, não quero dor de cabeça. Então, é um processo mesmo de formação, de informação, entender o momento de cada empresa e saber aonde trabalhar mais adequadamente, né? Saber em que momento você chega, de que forma você pode ou chegar com informação, ou chegar no relacionamento. Eu queria te fazer uma última pergunta antes de a gente encerrar, que a gente já falou de diversos assuntos, mas eu queria você tocou num ponto muito legal, que é essa coisa, tipo, eu falo com as empresas e muitas vezes eu saio de lá sem dinheiro nenhum. E isso é maravilhoso, porque na verdade a gente sabe que a cada 10, para cada um sim, você tomou pelo menos 10 não. Né? Uma proporção, tipo, dificilmente, eu até bato na tecla que quando você faz um trabalho um pouco mais consistente, você consegue chegar no nível de organização ali que você consegue chegar numa relação de 1 para 4. Você fala, se eu mandei para 4 edital, em 1 eu pego, porque eu já sei como é que funciona o jogo, entendeu? Eu já sei mais ou menos como que é. Mas no começo é natural que você tome muito mais não do que sim. E como é que você se relaciona com quem você toma não? Porque você não vai se abandonar essa relação, claro. Não, aí faz parte do jogo. Faz parte do jogo.
é um não que você tem que ver ele como saudável, né? Aí, parafraseando até o Jobim, a hora do sim é um descuido do não, né? Então, você vai ter que pegar o cara de calça curta em algum momento, você tem que, daqui a 6 meses, volta lá, daqui a 1 ano você volta lá, você provoca um café novamente. Pô, cara, e aí, como é que tá? Porque você também o viu, né? O não dele não é só não, sai daqui. Ah, não, porque eu tô sem dinheiro agora. Ah, não, porque a gente tá com foco em tal coisa esse ano. Entendeu? Aí, ano que vem, que você vai procurar o cara, você já relembra a história. Pô, eu lembro que você estava naquela época implantando aquela coisa e você estava sem dinheiro disponível em cima disso. Como é que é? Aquilo funcionou? Então, vai muito de uma negociação, de você chegar no... Porque a venda, no fim das contas, cara, quando você vai vender ideia, você vai seduzir. Acho que é uma sedução, no fim das contas, né? Quando você está querendo introduzir, por exemplo, um cara que já tem uma experiência, não. Um cara que já milita no ambiente, já é patrocinador, costumais de segmentos de culturas diversos, aí é um papo diferente. Mas um papo de onde, quando você está mirando um cara que você sabe que tem custo, você sabe que tem um potencial ali bacana, e o cara não tem experiência no segmento, você vai ter que, às vezes, bater 1, 2, 3. Pô, eu fui arrancar dinheiro, cara, de uma empresa 6 anos depois do meu primeiro contato, né? Uhum. E ainda te digo, assim, foi um dinheiro por uma questão de insistência. E o cara não me deu por lei de renúncia fiscal, não. O cara me deu dinheiro bom. Esse puto vem aqui todo ano essa porra, eu vou dar um dinheiro pra ele. E ganhei 50 mil reais, cara, que não é uma grana pequena, sacou? Para fazer um processo. E porque o cara também entrou numa de falar, olha, Augusto, eu não vou entrar em negócio de renúncia fiscal, eu não acredito nisso, entendeu? Mas eu acho o teu trabalho muito legal, acho que o projeto é interessante, eu posso te dar uma verba, vai lá, meu irmão, resolve sua vida aí, toma, é uma doação, toma, vai lá, achei bacana aqui o seu processo. Então você também tem que saber receber esse dinheiro, né? E receber esse não e reverter essa situação a seu favor num próximo contato com a outra pessoa. Porque por mais que você saia com não e sim um dinheiro, você sai com uma experiência. Sim. Você sai com uma escuta. Você sai com uma mentalidade, ainda que tacanha, do camarada, mas você começa a entender também como é que o empresariado funciona. Aí você começa a ver que, pô, talvez não seja legal eu ir para uma diretoria de marketing, talvez não seja legal eu ir para uma diretoria financeira, talvez seja mais interessante eu ir para um departamento de marketing. Pô, não, se eu não conseguir falar com o dono, nada acontece. Entendeu? Então você tem que começar também a ver quem são os players ali dentro, melhores onde você tem melhor possibilidade, né, de comunicar. Augusto, eu agradeço muito pela entrevista. Acho que a gente conseguiu mapear aqui diversas frentes da produção, do desenvolvimento de projetos, da gestão do projeto, do pós-produção. Acho que a gente falou bastante desse pós-produção, que é um tema que às vezes fica muito... a parte que as pessoas, no geral, a pessoa quer começar, né? A gente quer... Como é que faz? Como é que ganha dinheiro? E essa parte da gestão e do pós, às vezes falta informação. A gente tem pouca consolidação disso. E acho que você trouxe muito da sua experiência, cara. E acho fundamental. Então, assim, eu queria muito agradecer mesmo a sua disponibilidade, seu tempo e tudo mais, por estar aqui compartilhando essas coisas com todo mundo aqui da Ativo Cultural. E, enfim, saber o que mais você poderia simplesmente deixar aí de um recado final para os produtores, para quem ou já está começando, ou para quem já está há algum tempo e às vezes quebra a cabeça, ou falta, ou às vezes até aquilo que você falou, né? Você oscila a vida toda. Então, tipo, de repente você está num momento, cara, fiz isso, deu super certo, o projeto foi ótimo, fui fazer de novo, deu água, como é que eu faço? Não pode esmorecer, não, cara. É comer terra viva. É uma opção, cara. Você fez uma opção para trabalhar com um ambiente instável, num país onde tem uma defasagem de educação absurda, né? Então, você militar num ambiente de cultura é uma opção pela guerra mesmo. Você vai lutar o tempo inteiro e, logicamente, você vai ganhar algumas batalhas, e eu acho que também a devolução não é só uma questão também financeira. Eu acho gostoso também você ter uma sensação de realização, de que você mobilizou, de que você promoveu uma criação de um grupo artístico, que isso também é uma devolução interessante do ponto de vista de vida, né?
Mas é isso aí, compadre. Vamos para cima aí, que o inimigo é outro. Eu acho que a gente vivia uma realidade. Eu, quando comecei, era outro sistema. Eu acho que hoje em dia a turma chegando não tem o menor problema de compartilhar conhecimento. Eu acho que isso não é uma questão de generosidade. É uma questão de quanto mais gente tiver brigando com a gente, mais dominar esse processo de discurso, eu acho que a propagação na cabeça de quem tem a verba, eventualmente, é melhor. Né? Eu poderia proteger uma série de informações que, eventualmente, eu obtive de experiência, não colocar aqui ou fazer isso de forma restritiva, mas não, é o meu negócio, é a minha inteligência. E não, eu acho que não é por aí. Eu acho que quanto mais você compartilhar, quanto mais você soltar, mais chance você tem de profissionalizar a história, né? da captação de recursos, mais valorizar essa história do entendimento. É possível de, eventualmente, você cobrar de uma forma mais aberta, sem precisar ficar dançando ou fazendo maquiagem orçamentária em cima disso, para poder atender um processo de aproximação financeira. Né? Acho bacana, cara, acho parabéns pelo trabalho aí de estar também democratizando, botando a turma aí atrás das cartilhas. Eu acho que isso é saudável, cara. O segmento jogue duro, mande bronca aí. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo com o Augusto. Se você gostou dessa conversa, curta aqui o nosso vídeo, compartilhe nas suas redes e deixe um comentário a respeito do que a gente conversou aqui, um pouco da sua experiência, e vamos trocando, vamos fazer essa rede cada vez ter mais capilaridade e assim desenvolver todo o nosso cenário cultural. Todo domingo, uma nova entrevista para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.